Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Bem, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar algo que é bem parecido com o que está muito hoje, principalmente aqui pela rede social do Instagram. É o caso do Epstein, que é aquele bilionário lá que tinha uma ilha nos Estados Unidos e levava lá crianças e acabava fazendo atos de canibalismo lá, práticas satânicas, né? Ou seja, a elite global envolvida com a mais suja religião do planeta, que é seguir e servir a Satanás. Por que eu digo que é bem parecido, pessoal? Porque como eu tenho falado claramente aqui para que vocês ouçam, as organizações Illuminati e a maçonaria, elas são organizações satanistas. Bem, pessoal, eu quero falar para vocês sobre um caso também que ficou na mídia e vai estar aqui na tela desse vídeo, que é o caso daquele enfermeiro que matou 3 pacientes lá no Distrito Federal. Esse enfermeiro, ele usou lá nos pacientes injeções de cloreto de sódio e desinfetante. E ele queria realmente matar as vítimas, porque a equipe médica conseguiu reanimar lá, a voltar ela a ficar boa, e ele foi lá, voltou e deu outra injeção nela para que ela não sobrevivesse a esse ato assassino que ele cometeu lá. Então, pessoal, agora eu vou contar uma coisa pessoal minha. A minha mãe, ela adoeceu seriamente e ela consultava, fazia os tratamentos dela aqui no hospital da Santa Casa, aqui na nossa cidade de Passo. E aí, pessoal, a minha mãe, ao ir no hospital, ela contraiu lá no hospital uma infecção hospitalar. Vocês estão sabendo dos casos, né? Várias pessoas entram com uma coisa no hospital e acaba pegando essa infecção hospitalar lá e ainda perdendo a vida por causa disto. E as explicações, não tem explicações, né? Foi infecção hospitalar, né? E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo que eu vi. A minha mãe, ela, ao ter contraído essa infecção hospitalar, ao retornar ao hospital para fazer novos tratamentos, ela era colocada, pessoal, numa área de isolamento, aonde todos os que ali entravam para fazer medicação, para prescrever, né, fazer os trabalhos deles lá, inclusive a visita que podia ficar lá, tinha que usar as luvas, né, o jaleco, para evitar que as bactérias que estavam na minha mãe saíssem ali daquela região e contaminassem outras pessoas. Bem, pessoal, eu estava lá vendo a minha mãe, né, estava cuidando da minha mãe, e entrou uma enfermeira, fez o trabalho dela certinho, usou o jaleco, usou a luva dela, de prática e obrigatórias, né? E eu lá olhando e também com os equipamentos para que evitar que a minha mãe tinha chegasse a outros pacientes. Bem, pessoal, e do nada entrou uma enfermeira lá e ela não pegou o seu traje, né? As luvas, o jaleco, né, de proteção para manusear minha mãe. Ela foi, pessoal, sem esses equipamentos que estava lá para isso. Minha mãe estava lá, era para isso, para ser cuidada, para que o que ela tinha não contaminasse outros pacientes. Essa enfermeira, pessoal, ela vai e
pega na minha mão com a mão sem a luva, sem nada manuseando. Eu falei assim, o que você está fazendo aí? A minha mãe está aqui isolada por causa que ela está com uma infecção hospitalar, para que não se contamine outros pacientes, ou você está manuseando ela sem a luva? E ela ainda tentando rebater comigo, pessoal, querendo se justificar o erro que ela estava cometendo. Como eu sou uma pessoa que estou atenta às coisas, eu imediatamente saí, fui falar com a superiora dela, falei da superiora dela do ato, que podemos dizer que, pessoal, pensa para você ver, se essa enfermeira entra uma vez por horário de trabalho dela, lá com os pacientes isolados ali, e toda vez que ela vai lá com a mão sem proteção e vai pegar em outros pacientes, o que acontece, pessoal? Quem não tem infecção hospitalar vai ficar com uma infecção hospitalar, né? Então, pessoal, eu fui na polícia, lavei um boletim de ocorrência, procurei o hospital novamente e fui na administração, falei, olha, isso não pode acontecer, vocês estão aqui dizendo que ganhou excelência nos atendimentos aqui e deixar uma enfermeira fazer isso. Bem, pessoal, a mim, eles prometeram que isso não ia mais acontecer. E eu fiquei, como isso aconteceu comigo lá, algumas horas que eu estava com a minha mãe, eu estou pensando aqui que quantas outras pessoas foram vítimas desta enfermeira ou de outros profissionais da saúde que estão ali para proteger as pessoas que estão ali para poder curar as pessoas que estão ali, mas elas com maldade, com atos que nós podemos dizer criminosos, levam infecção hospitalar e levam a morte para outros pacientes. Bem, pessoal, mas eu quero ir mais além um pouco ainda. Vocês sabem que nós começamos esse vídeo falando sobre o caso do Epstein, né? Que é aquele bilionário lá dos Estados Unidos, que reunia outros bilionários, né, a elite global, né, praticando atos satanistas lá na ilha dele, né, com crianças, com abuso sexual de crianças, sacrifícios de crianças, de pessoas comendo carnes lá, atos de satanistas. Bem, pessoal, como vocês sabem, eu tive aqui numa apresentação de música aqui do Natal, e quem estava um dos responsáveis lá dessa cantada de Natal era a loja maçônica Doutor Armando Righetto. Bem, pessoal, Doutor Armando Righetto, loja maçônica. Bem, pessoal, esse pessoal da maçonaria, eles são satanistas, eles fazem sacrifícios humanos para poder agradar a Deus. E essa nossa Santa Casa está lá com médicos que praticam esses atos que foram praticados lá nessa ilha, tá, pessoal? Não daquele jeito, mas matando pessoas inocentes que saem de lá, que podiam obter a cura, mas morrem lá naquela Santa Casa devido a ter ali, certamente, alguém com um cargo elevado, a fim de que prolifere a doença e a morte a quem chega naquele hospital. De modo que, se você achou ruim do que eu estou falando, você pode fazer uma relação. Eles são satanistas. E esse Armando Righetto, ele é tão... pensa que a gente é sem estudo, ele colocou o nome da loja maçônica dele no nome dele. Então, pessoal, tome cuidado, porque essa Santa Casa nossa, ela deve perder esse título dela de Santa Casa, porque ela já não é mais santa, pela participação de gente que mexe com a maçonaria e que é envolvida com satanismo e provoca a morte de pessoas. Eu sou testemunha que uma enfermeira da Santa Casa ia espalhar, naquele momento que eu estava lá,
a bactéria da minha mãe para os outros pacientes que não tinham essa bactéria, a fim de causar a morte dessas pessoas ou a piora da saúde delas. Vamos providenciar, pessoal, que a Polícia Civil, eu já pedi isso, vamos providenciar que a Polícia Civil, a todo o óbito que ocorrer na Santa Casa por infecção hospitalar ou erro médico, seja rigorosamente investigado como um crime culposo ou doloso. Ok, pessoal? Eu já pedi isso, porque, como vocês estão vendo aqui na tela, o enfermeiro matou 3 pacientes lá. E essa enfermeira que entrou na sala de isolamento da minha mãe, ela estava, naquela hora, com intenção de causar danos à saúde e matar outros pacientes lá. E fora que tem médicos envolvidos com maçonaria, satanismo dentro desse hospital. Nem vou chamar mais de Santa Casa porque perdeu crédito para mim, e eu espero que eu alerte as autoridades políticas, judiciais e quem mais precisar ser alertado do que está acontecendo nos nossos hospitais.